Deus, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Deixa eu estudar esse trecho da palavra com você. Filipenses, capítulo 1. Penso que vai te ajudar bastante. Filipenses 1. Isso, conseguiu achar? Só dando a você uma introdução, essa igreja que estava em Filipe, essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele havia ministrado uma mensagem e depois disso a igreja começou a crescer. Ele ministra a mensagem, depois ele vai para Macedônia e essa igreja de Filipe cresce. As pessoas que estavam ali reunidas e haviam ouvido o evangelho da parte dele, de Paulo, ouviram a palavra através de Paulo. Essas pessoas evoluíram. Tanto que, se depois você tiver o cuidado de ler toda a carta aos Filipenses, você vai perceber que ele agradece, porque de todas as igrejas que ele havia fundado, que ele havia pregado, ganhado pessoas para o reino, Filipos foi a única igreja que socorreu ele em alguns momentos. Foi a única que realmente falou: não, nós estamos juntos, o apóstolo Paulo. Mesmo ele estando em outro lugar, eles mandavam suprimento para ele, para que ele pudesse respirar um pouco. E ele estava muito feliz porque o amor de Deus havia crescido muito no coração desses cristãos. E o que ele vai orientar aqui? Eu acho fantástico, porque além desse ensinamento, ele faz uma oração pelos cristãos que estavam ali, e eu penso que essa oração é para nós. Porque se nós não tivermos o entendimento quanto a esta oração que ele fez, nós vamos talvez pecar, errar, não vamos conseguir terminar a nossa caminhada com Cristo. E olha a oração que ele faz, preste atenção, no verso 9, capítulo 1 de Filipenses, no verso 9 diz assim, queridos: e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Vamos ler de novo? E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Vou ler numa outra tradução, talvez isso aqui melhore para você o entendimento. Na tradução, na Bíblia Viva, está escrito desse jeito: minha oração por vocês é que cada vez mais vocês transbordem de amor e que, ao mesmo tempo, do mesmo modo, continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Vou ler de novo, na tradução Bíblia Viva. A minha oração por vocês é que, a cada vez mais, vocês transbordem de amor e que, ao mesmo tempo, do mesmo modo, continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Aqui ficou mais claro para a gente, porque Paulo descreve da seguinte forma: olha, todo mundo passa por uma coisa chamada primeiro amor. Inclusive, se você não entende o que é isso, o primeiro amor é aquela fase que nós vivemos em Cristo, que não há barreiras para nós, não há desculpas, nós fazemos qualquer coisa por causa de Cristo. É isso que a gente chama de primeiro amor. A gente arruma tempo para orar, a gente quer ler Bíblia, a gente quer entender, a gente vai para o culto, a gente não admite chegar de maneira alguma atrasada, a gente tem sede e fome de Deus, a gente parte para o jejum, porque a gente quer Deus, a gente está com essa sede, a gente está conhecendo a Cristo, e a gente vai começando a viver experiências com Deus que fazem a gente querer cada vez mais mergulhar na profundidade de Deus. Esse é o primeiro amor. Não tem chuva, não tem sol, não tem tempo ruim. Se a moto quebrar, a gente vai a pé, porque não tem tempo ruim para nós. Eu estava me recordando quantas vezes, lá onde eu morava na época, a minha rua não era asfaltada, era só lama.
Tanto que a gente brincava, quando era tempo de chuva, a gente chamava o nome do bairro era Soberana. Mas quando chovia a gente falava sobre a lama. Porque, irmão, era terrível, era só barro. Irmão, tinha que tomar cuidado, porque eu morava numa descida. Se você vacilasse, você ia descer e só Deus sabe onde você ia parar. E quando era sol, a gente chamava sobre o pó. Só que nem na lama, quando chovia, e nem no sol, quando era muito pó, nada disso impedia a gente de ir para a igreja. Quantas vezes eu fui para a igreja com a sacola amarrada no pé e com a sombrinha, aqui chama de sombrinha também, e às vezes o vento era forte, invertia a sombrinha, a gente se molhava todo, mas não deixava de ir para a igreja. O que era isso, pastor? O primeiro amor. Irmão, eu me sentia feliz em estar na igreja mesmo molhado. Eu me sentia um vitorioso por ter chego na igreja. Eu olhava a igreja vazia, eu falei, cara, ninguém veio, mas eu estou aqui. Isso não me entristecia, estar molhado num culto. Hoje algumas pessoas falam, não, eu vou chegar na igreja todo ensopado, o que eu vou fazer lá? Mas quando você está no primeiro amor, irmão, isso não impede. Evangelismo, um solzão escaldante, não tinha esse negócio, não, está muito sol, vou evangelizar uma hora dessa, vou nada. Irmão, não tinha tempo ruim, a gente ia. O pastor determinava, irmão, nós vamos evangelizar o bairro tal. Irmão, a gente tinha que caminhar às vezes meia hora, a pé, para chegar no bairro, para começar a evangelizar. E não tinha esse negócio, rapaz, mas eu vou a pé meia hora andando, para chegar lá, rodar, ficar evangelizando, depois meia hora voltando. Não vou não. Irmão, não tinha tempo ruim para a gente, porque estávamos vivendo o primeiro amor. Mesmo vivendo esse primeiro amor, uma coisa que falta no coração de muitos é o conhecimento. E é isso que Paulo está orando. Ele está falando, olha, eu oro para que o amor em vocês aumentem, mas só que junto com o amor, o conhecimento e a compreensão espiritual das coisas. O que ele está querendo dizer é que o amor a Deus tem que andar junto com o conhecimento e a compreensão espiritual. O problema de muitos é que o amor cresceu, mas não cresceu o conhecimento e nem a compreensão de como funciona o mundo espiritual. Por isso, não digo que as pessoas são mentirosas ou falsas quando elas dizem, eu amo a Deus, mas não consigo largar um vício. Eu amo a Deus, mas tem um comportamento inadequado. E você fala, mas o cara não está na igreja? Ele não vai para a igreja? Ele não diz que é crente faz tempo? Como é que faz um negócio desse? O amor ele tem, mas ele não cresceu, foi no conhecimento. Ele não entendeu como é que o mundo espiritual funciona e por isso ele está preso na mão do diabo. Você consegue entender isso? Quando ele vem para a igreja, ele sente a presença de Deus, ele chora, ele canta de todo o coração, ela canta de todo o coração. Não é falsidade, é verdade. O problema é que ele não cresceu no conhecimento. E você vai lembrar do que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não conheceu a verdade, não foi liberto. O amor existe, as palavras são verdadeiras, são sinceras, mas não cresceu no conhecimento, ficou só no amor. Só no amor. É por isso que às vezes a gente encontra lá fora muitas pessoas que já estiveram aqui dentro, que já participaram do corpo de Cristo, já fizeram parte de um aprisco, de um rebanho, e hoje não estão mais. Ah, não ama a Deus. Não é isso. Ela teve amor, mas o conhecimento não cresceu. O discernimento, a compreensão, como é que funcionam as coisas espirituais, ela não entendeu, não buscou entender. E ficou aprisionado o tempo todo. Até que chega um momento que a gente se sente indigno de estar dentro da igreja fazendo as coisas que a gente faz. E a gente decide ir lá para fora, para tentar amenizar o peso na consciência. Só que não ameniza. O pecado é pecado aqui, é pecado lá fora. Não muda nada. Não muda nada. Agora aqui dentro você teria a possibilidade de conhecer mais das coisas de Deus, compreender o campo espiritual para você se libertar, e aí esse conhecimento crescendo junto com o seu amor, você não peca mais, você abandona certas práticas. Por isso que a gente chega num nível onde tem coisa que a gente fala, isso aqui eu não faço mais não, isso aqui não.
Isso aqui eu não faço. Eu posso ainda estar falhando nisso aqui, mas esse aqui eu já abandonei. Graças a Deus, isso aqui eu não faço. Graças a Deus eu já não consigo mais ter mágoa de alguém. Tem cristão que já cresceu esse nível. Graças a Deus, pastor, as pessoas me ofendem. O diabo usa essas pessoas, mas o meu coração, graças a Deus, não deixa mais entrar. Eu até oro por essas pessoas. Quer dizer, você já chegou no nível onde você conseguiu discernir essas coisas e deixar de lado. Mas alguns ainda não. Por isso Paulo está dizendo, eu preciso que cresça na mesma proporção. Paulo está orando para que o amor daquele povo não diminuísse, aumentasse, mas junto com o aumento desse amor a Deus, conhecimento e compreensão espiritual. Vamos ler de novo? Isso é muito profundo, irmãos. Vamos lá. Eu vou ler na tradução normal e na tradução na Bíblia Viva. Verso 9. E peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais, em ciência, que é o conhecimento, e em todo o conhecimento, que seria a compreensão espiritual. Aí, lendo na tradução Bíblia Viva, diz: minha oração por vocês é que cada vez mais transbordem de amor e que ao mesmo tempo, na mesma proporção, continuem a crescer em conhecimento e compreensão espiritual. Conhecimento da palavra, compreensão espiritual, como é que funciona o mundo espiritual. Existe um mundo espiritual atuando de maneira paralela conosco aqui, onde Satanás opera, onde Satanás muitas vezes manifesta a força dele, e se você não entender, daqui a pouco você está na mão do bicho, porque você não tem conhecimento e não entende como é que o mundo espiritual funciona. Me perdoe se eu estiver enganado, mas se eu não me engano foi Pedro quem disse: aquele a quem você é vencido, você se torna servo daquele que te venceu. Então, se eu sou vencido pelo pecado da mentira, o Deus da mentira é o meu Deus. Eu sou servo desse Deus. Se eu sou vencido pela prostituição, o Deus da prostituição é o meu Deus. Você se torna servo daquele que te vence. Ele te subjuga. É o que diz as Escrituras. Então, quando eu não tenho entendimento, eu acabo muitas vezes na mão do meu inimigo, mesmo amando a Deus. Você está conseguindo compreender? Mesmo amando a Deus. Não é mentira o nosso amor. Porém, a falta de crescimento no conhecimento da compreensão espiritual faz a gente agir dessa forma. E aí Paulo aprofunda dizendo assim, verso 10. Aí diz assim: mas para que eu tenho que crescer também no conhecimento e na compreensão espiritual? Verso 10. Para que aproveis as coisas excelentes. E para que mais? Para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo. O que ele está dizendo? Se você tiver amor a Deus, mas não tiver o conhecimento, a compreensão espiritual, você não vai conseguir discernir as coisas excelentes, escolher o que é excelente, o que é correto, o que é certo. Na tradução na Bíblia Viva, olha só, vai ficar mais claro essa questão de você aprovar aquilo que é excelente. Na Bíblia Viva diz assim: pois eu desejo que vocês sempre vejam com toda clareza a diferença entre o certo e o errado. Então, escolher as coisas excelentes é você poder discernir o que é certo e o que é errado. Irmão, é triste, mas tem cristão que faz umas coisas e depois ele ainda fala assim: mas eu não vejo maldade nisso. Eu não vejo como errado isso. Sabe por que você não enxerga ainda? Porque você tem amor a Deus, mas você não cresceu no conhecimento e nem no discernimento das coisas espirituais. Por isso que tem coisa que é errada, que tu faz e para você é normal. Não, mas isso aqui eu não vejo nada de mal, não. Tem nada a ver isso aqui não, pastor. Tem nada a ver a barriguinha de fora, decote, shortinho curto. Não tem nada a ver não. Tem uns irmãos, quando você encontra ele na rua, você fica até escandalizado. Fica até meio assim: será que eu dou a paz do Senhor? Será que eu poderia dar a paz do Senhor? Não, mas não tem nada a ver não, pastor. Todo mundo veste shortinho assim, pastor, mostrando a popa. Não tem nada a ver não.
Todo mundo veste. Eu não vejo nada de errado nisso não, pastor, porque você não cresceu. Paulo disse, não adianta ter esse amor, você precisa crescer no conhecimento e na compreensão espiritual. Tem gente que não cresceu. Ama Jesus, mas não cresceu no conhecimento nem na compreensão espiritual. Por isso ele não consegue discernir o certo do errado, não vê claro. Para ele é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Não há diferença para ele. O que os outros fazem, ele faz também, para ele é normal. Tome cuidado, porque às vezes isso está acontecendo com você. Você está na igreja, você quer Deus, você quer o Espírito Santo, mas não cresceu. E você não consegue enxergar as coisas com clareza. Por isso que eu digo que às vezes algumas pessoas acham que eu sou um pouco radical de não dar uma carona, por exemplo, para uma mulher, se eu estiver sozinho no carro. Mas eu consigo enxergar a coisa com clareza. É você que não enxerga. Não, para mim é normal, pastor. Normal para você, mas tem gente que está doido para denegrir a vida de um pastor, para incriminar um pastor, doido para poder apontar. Eu vi o pastor andando com a irmã para cima e para baixo aí no carro dele. Tem gente que está doido para apontar o dedo, mas você não enxerga isso. Eu enxergo. E é isso que Paulo está orando, para que os cristãos de Filipe pudessem ter esse mesmo discernimento, de enxergar o que é certo e o que é errado. Você precisa pedir isso para Deus. Deus, me ajuda a enxergar o que é certo e o que é errado. Isso só vai ser possível quando você crescer no conhecimento, na compreensão espiritual. E aí ele diz mais, preste atenção, isso aqui é sério. Para que aproveis as coisas excelentes, que é o certo e o errado, e aí escolhe o que é certo, mas para que mais? Para que sejais sinceros. Para um pouquinho por aí. As pessoas não vão enxergar sinceridade em você quando você diz que ama a Deus, mas tem um comportamento errado. Eles não vão enxergar sinceridade em você. Quando você diz, não, eu amo o Espírito Santo, e veste uma roupa devassa. Eu amo Deus, e com um decote desse tamanho. Não, eu tenho saudade do Espírito Santo, eu gosto das coisas de Deus. E muitas vezes falar palavrão. Tem mágoa no coração, descontrole emocional. Você consegue entender? As pessoas olham para você e não vão encarar você como uma pessoa sincera, porque existe uma discrepância, uma diferença, um desnível muito grande. Você diz que ama, mas parece que não tem conhecimento das coisas. Por isso as pessoas não veem sinceridade em você, pensam que você é um farsante. Esse crente aí só frequenta a igreja, mas crente mesmo não é não. Tem gente que não tem coragem de falar na nossa cara. Ele vai denegrir você por detrás. Olha lá, diz que é crente. Olha lá o comportamento dos crentes. E diz que ama Jesus. Diz que ama Deus. Fala que já falou que tem 10 anos de igreja. Desse jeito. Tem gente que está falando de você dessa forma. Porque eles acham que você não é sincero. Por quê? Porque você fala que ama, mas o comportamento é completamente diferente. É o comportamento de alguém que parece que não conhece a Deus. Uma pessoa que parece que não entende como é que o mundo espiritual funciona. Por isso Paulo está falando, é por isso que eu estou orando, para que à medida que o teu amor cresça, cresça conhecimento e compreensão espiritual, para que vocês possam ser vistos como pessoas sinceras. Sinceras. As pessoas vão olhar para você e falar, não, ele é sincero. Ela é sincera. É uma pessoa correta. Escolhe o que é certo. Sempre está vigiando. Eles vão ver sinceridade em você, porque agora sim, a balança equilibrou. Amor com conhecimento e compreensão espiritual. E aí ele ainda aprofunda mais. Ele fala sobre a sinceridade para que haja sinceridade, para que sejam sinceros. E detalhe, e sem escândalo algum, até ao dia de quem? De Cristo. Até a vinda do Senhor. Ele está falando, olha, se você crescer no amor, mas não crescer no conhecimento e na compreensão espiritual, você vai causar escândalo.
Você vai causar escândalo, você vai ser motivo de tropeço para as pessoas. E aí, quando eu falo de escândalo, são duas vertentes. Você vai fazer tropeçar dois tipos de pessoa. Primeiro, os que estão de fora querendo entrar. Porque vão olhar o nosso comportamento e vão dizer assim: eu vou ser crente para ser que nem aquela ali, aquele ali, que diz que é da igreja e age desse jeito? Não, prefiro não ir. Deixa eu ficar onde eu estou. Quer dizer, por causa do teu comportamento, os que querem entrar não entram. E pior ainda, por causa do comportamento da gente, quem está dentro decide sair. Porque diz: rapaz, eu pensei que na igreja tinha gente que queria Deus de verdade, mas eu vi uns irmãozinhos que tem uns comportamentos, eu prefiro sair do que viver daquele jeito como eles vivem. E ainda generaliza, ou seja, atinge dois tipos de pessoas: quem está dentro da igreja querendo se fortificar e ver o seu péssimo testemunho, o escândalo da sua parte, e aqueles que estão querendo entrar e não entram, porque quando olham para o teu comportamento falam: não, para mim ser crente que nem ele, prefiro não ir. Paulo está falando, quando você não cresce no conhecimento e no discernimento espiritual das coisas, você causa escândalo. Por isso eu estou orando para que cresça as duas coisas de igual modo, na mesma proporção, porque assim você não causa escândalo para ninguém até o dia da vinda de Cristo. Você não vai fazer tropeçar ninguém. Isso aqui é algo que a gente tem que ter no coração, pessoal. Longe de nós que alguém não queira entrar no caminho de Deus por nossa causa. Deus me livre de uma pessoa não querer conhecer Jesus porque viu em mim um comportamento inadequado, e a pessoa olhou para mim e falou: se é para ser que nem ele, prefiro não ir. Eu fiz essa pessoa tropeçar. Eu impedi a entrada dela no reino. E eu vou dar conta disso. Porque os de fora têm essa visão de quem está dentro. E longe de mim de fazer tropeçar quem já está aqui dentro. Longe de mim de fazer desviar uma pessoa que está aqui dentro por causa de um comportamento meu. Você consegue entender isso? O escândalo, ele tem dois lados da moeda. Aqueles que querem entrar e aqueles que estão dentro e vão sair por causa da gente. Por isso, você ama a Deus? Pastor, eu amo. Então que cresça no conhecimento. Pastor, eu amo a Deus. Então cresça no discernimento das coisas espirituais, então. Na mesma proporção. Porque senão as pessoas não vão acreditar. Você vai ser um escândalo. Você vai impedir as pessoas de conhecerem a Jesus. E aí, o verso 11 diz como é que tem que ser uma pessoa que cresceu. E ele diz assim, verso 11: cheios de frutos de justiça, que são por meio ou através de Cristo, Jesus Cristo, para a glória e louvor de quem? De Deus. Quer dizer, uma pessoa que cresceu no conhecimento, que cresceu na compreensão espiritual, ela vai estar cheia de frutos de justiça. Irmão, Jesus certa vez ele explicou, e ele não estava se referindo a árvores, ele estava apontando para as pessoas, ele só está usando um exemplo para ficar mais claro. O povo judeu sempre teve esse discernimento de que usar analogias, comparações, era mais fácil para a compreensão das pessoas. Então quando Jesus ele falava, olha, a árvore se conhece pelos frutos. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim também. Ele não estava falando de árvore, pessoal, ele estava apontando para o comportamento das pessoas. Ou seja, as nossas atitudes são frutos. O meu comportamento é fruto. O que eu falo é fruto. É fruto. Bom ou ruim, mas é fruto. Como eu trato meus filhos é fruto. Bom ou ruim, é fruto. Como eu trato meu esposo, a minha esposa, é fruto. Bom ou ruim é fruto. Como é que eu sou visto dentro da faculdade?
No ambiente de trabalho, isso tudo é fruto, esses comportamentos são frutos. E aí as pessoas vão olhar para esse fruto e vão dizer se a árvore é boa ou ruim. Aqui Paulo está dizendo, é para que vocês sejam cheios de frutos de justiça. Você vai lembrar também do que o Senhor Jesus explicou. Não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. E escolhi vocês para que vocês vão e deem muito fruto. E o fruto de vocês permaneça. Ele nos chamou para dar frutos. Por isso que Paulo está dizendo, vocês vão ser cheios de frutos de justiça. Porque foi por isso que Jesus chamou vocês. Vocês não são infrutíferos. Algum fruto você está dando, ou ruim ou bom, mas você está dando. Agora a questão é, se você cresceu no amor, se você diz que ama Jesus, mas não cresceu no conhecimento e nem na compreensão espiritual, você infelizmente não vai saber escolher o que é certo. Infelizmente você vai ser encarado como uma pessoa que não é sincera. Você vai ser visto desse jeito. E pior ainda, vai ser escândalo, tropeço para muita gente. Tanto os que estão dentro, quanto aqueles que querem entrar e estão lá fora. Então, qual é a nossa oração hoje? Deus, me ajuda a crescer no conhecimento. Na mesma proporção que eu amo o Senhor, eu quero crescer no conhecimento. Na mesma proporção que eu amo o Senhor, eu quero compreender como é que funciona o mundo espiritual. Para que eu seja bênção na vida das pessoas. Para que as pessoas olhem para a minha vida e glorifiquem a Deus. Rapaz, pastor, o senhor é bênção na minha vida. Ô irmã, você é bênção na minha vida. Você é bênção na minha vida. Por causa de você eu conheci a Cristo. Por causa de você eu aprendi tanta coisa. Por causa de você meus olhos se abriram. Você é bênção. Eu olhei para a sua vida e vi os frutos. E os frutos são bons. E eu glorifico a Deus porque eu achei uma árvore boa, com bons frutos. Que a gente seja essa árvore boa. Deu para entender assim ou não? Irmão, quando eu li isso aqui eu falei, meu Deus. E aí me passou na memória tantas pessoas que eu conheci, que amaram Jesus, mas hoje não estão mais entre nós. E agora fica muito mais claro compreender por que não conseguiram ficar. O amor existia, não eram falsos, mas não cresceram no conhecimento, não compreenderam como é que o mundo espiritual funciona, por isso não conseguiram ficar. Não conseguiram. Eu oro para que nenhum de nós se perca aqui. Eu oro para que a gente cresça, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Põe essa palavra no seu coração. São tantas coisas, eu não sei se você consegue enxergar como eu enxergo, mas tem tanta coisa que a gente lê na Bíblia que passa batido e às vezes numa releitura o Espírito Santo fala, você já tinha percebido isso aqui? Hoje eu estava lendo a Bíblia, eu já li o livro de Filipenses, não sei nem quantas vezes, e de repente me deu vontade de ler de novo, e quando eu estou lendo eu falei, meu Deus, como é que eu não enxerguei isso aqui? Por isso que eu digo, a Bíblia é algo inesgotável, é uma fonte inesgotável. Você não vai se cansar, você sempre vai achar algo novo ali. É só ficar ligado com o Espírito Santo que ele vai sempre revelar algo novo para você. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero fazer uma oração com você. Vamos orar? Se ponha de pé. Essa primeira oração é por você. Depois a gente faz uma oração de guerra. Para você ser curado, para você ser liberto. Mas primeiro, vamos orar por nós. Para que o nosso conhecimento e compreensão espiritual cresça na mesma proporção a qual nós dizemos que amamos a Deus. Amém? Feche os olhos. Espírito Santo, nos ajuda. Que mensagem é essa, Pai? Capaz de discernir pensamentos, intenções do coração.
que conseguem trazer a divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Assim é a sua palavra, viva e eficaz. Talvez essa pessoa hoje está compreendendo. Não é que ela não ame Jesus, mas que infelizmente o conhecimento dela não cresceu. Infelizmente ela não compreendeu como é que o mundo espiritual funciona. E mesmo amando a Jesus, essa pessoa ficou presa na mão do diabo. Mesmo amando Jesus, tem comportamentos que não era para ter. Mas tem gente hoje orando, dizendo: Deus, me ajuda a crescer no conhecimento, me ajuda a conhecer mais o Senhor. Tem gente orando, dizendo: Deus, abre os meus olhos espirituais, me faz compreender como é que o mundo espiritual funciona. Às vezes estou preso e não percebi. O fato de eu pecar não é o fim do mundo. O fato de eu pecar só revela o quanto eu ainda preciso buscar a Deus. O fato de eu continuar errando nas mesmas coisas mostra que eu não busquei a Deus da maneira que deveria buscar. Mostra que eu não me arrependi como deveria de me arrepender. Mostra que eu não me posicionei como deveria de me posicionar. Faltou conhecimento, entendimento das coisas, compreensão espiritual. Por isso muitas vezes eu não consigo escolher a parte excelente, escolher o que é certo. É por isso que muitos às vezes dizem: eu não vejo maldade nisso. Não vê porque não cresceu. Se a gente compreender um pouquinho mais quem é Cristo, nós vamos compreender e enxergar tanta coisa. Espírito Santo, alcança essas vidas hoje, alcança essas pessoas hoje. Tem gente orando, dizendo: Deus, eu quero crescer para não ser um escândalo, uma pedra de tropeço para aqueles que querem entrar no teu reino, e para aqueles que querem se firmar. Eu não quero atrapalhar a vida deles. Longe de mim fazer alguém desviar por causa dos meus erros, das minhas falhas, porque eu não conheci mais da palavra, porque eu não consegui ter uma compreensão mais profunda das questões espirituais. Eu quero dar frutos de justiça. Eu quero dar frutos de justiça, Pai. A árvore boa tem bons frutos. A árvore má tem maus frutos. Me ajuda, Espírito Santo, a ser um pai melhor, uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor. Tem gente orando, dizendo: meu Deus, infelizmente os frutos que têm saído de mim não são bons. Isso só tem revelado o meu real estado. E por isso essas pessoas estão orando hoje. Você precisa orar, meu irmão. Você precisa falar com Deus. Em o nome de Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo. Tem gente sendo sincero aqui hoje. Tem gente que conseguiu enxergar neste culto uma oportunidade de se acertar, uma oportunidade de fazer uma oração e se tornar alguém melhor. E se essa pessoa orar, eu te peço, ouça a oração dele, ouça a oração dela, e nos ajude, Pai, como igreja, a sermos melhores, em o nome do Senhor Jesus, Pai.